Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Montando PC Gamer aqui do canal. E dessa vez eu tô trazendo aí uma sugestão de vocês. Foi um dos orçamentos mais pedidos no último vídeo de orçamento, né? A galera queria que eu fizesse um PC por menos de R$2.000 com a atual situação do mercado de hardware brasileiro, né? O dólar beirando aos R$4, a gente sabe que fica difícil de comprar hardware, mas a gente vai tentar aí fazer uma força. Eu juntei aí alguns componentes mais básicos que eu acho que dá para rodar aí todos os jogos atuais. E eu fiz essa configuração aqui que eu acho muito bacana, onde você não vai gastar tanto dinheiro assim e vai conseguir uma bela máquina. E com um detalhe é que ela permite futuros upgrades. Fiquem aí com os componentes utilizados. Começando pelo processador, eu coloquei um G3260. Galera, esse processador é dual core. Ah, Luigi, dual core, tem certeza? Vai rodar aí nos jogos atuais? Não tem problema nenhum esse processador aí, apesar de ser dual core, ele não vai dar gargalo. E a galera tem tido um conceito de gargalo de forma errada. Muita gente me pergunta, Luigi, esse processador carrega tal placa de vídeo? Essa não é uma pergunta válida, porque o que acontece? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. A gente tem um jogo chamado Tomb Raider. O Tomb Raider, ele não puxa tanto assim de processador. Então, se você tiver uma placa de vídeo muito boa, um processador mais básico, você ainda assim vai conseguir rodar o jogo. Agora, se você bota aí um The Witcher 3, que puxa muita coisa do processador, você vai ter gargalo, e é nisso que a galera erra. Não tem essa de um processador não carregar uma placa de vídeo. Mas enfim, em todos os testes que eu vi, esse processador aqui saiu bem, ele vai rodar aí o Battlefield 4 e a maioria dos jogos atuais de boa, sem dar gargalo. Além disso, esse processador aqui, ele consome pouca energia, o TDP dele é de 53 watts e o socket dele é LGA 1150, então a sua placa-mãe também terá que ser LGA 1150. Galera, quando você compra o processador, já vem aí com o cooler que a gente chama de box, que já é mais do que suficiente para esse processador aqui. Vamos aos valores que eu encontrei. Esse processador, ele tá aí no mercado brasileiro a R$330, esse preço é no boleto bancário. E caraca, eu fui ver o preço do FX 4300 para ver se tava aí mais ou menos nessa faixa de preço. E me deparei com o FX 4300 a R$450. What the fuck? Mas enfim, fazer o que? Então eu coloquei aí um G3260 mesmo. O valor dele lá fora eu coloquei aí novamente $70 ou 65 euros. A placa-mãe para configuração é uma H81M E33 da MSI, uma placa-mãe de entrada para a quarta geração de processadores Intel. H81 é o chipset mais básico para esses processadores, e o interessante aqui é que a gente pode aí fazer um upgrade, quem sabe o dólar abaixa e com isso você pode colocar aí até um i7 nessa placa-mãe, apesar de não ser recomendado. Acho que até um i5 cai bem nessa placa. O socket dela é LGA 1150, assim como o processador, e você pode colocar aí no máximo de 16 GB de memória, dois pentes de 8 GB, né? E o clock dela terá que ser no máximo de 1600 MHz. Uma coisa bem interessante é que, apesar de ser uma placa-mãe básica, ela já vem com dois USBs 3.0 ali na parte do espelho. Isso é bem interessante, coisa que a gente não tem aí em placas-mães de entrada da linha AMD. E também temos aí um HDMI, mas lembrando que se você colocar uma placa de vídeo, não é para ligar o cabo do monitor na placa-mãe e sim na placa de vídeo. O valor dessa placa-mãe eu achei bem barato, para dizer a verdade. Eu achei por R$220 e realmente eu acho que vale a pena. Lá fora encontramos a $43 ou 47 euros. Então se a gente for fazer aí a conversão burra, a gente não tem um valor tão distante assim do valor lá de fora. Para memória, eu coloquei aí uma Kingston HyperX Fury, apenas um pente de 4 GB, né, já que o orçamento é até R$2.000, então fica meio difícil de investir mais em uma memória. Apesar de que dava para colocar aí mais um pentezinho, mas fica a critério da pessoa que for fazer esse PC aqui. O clock dela é de 1600 MHz, ela tem latência de 10 e o valor dela é de R$160. Lá fora a gente encontra essa memória por $25 ou 27 euros, bem barato mesmo, né? O HD, que é uma parte que você pode alterar se você achar necessário, eu não achei. Eu coloquei aí um HDzinho da Samsung. Esse HD, ele é de notebook, provando aí que não tem nada a ver, você pode colocar HDs menores em PCs desktop, não vai ter problema nenhum, a entrada é a mesma, que é a SATA. Por falar nisso, esse aqui é SATA 2, 3 gigabits por segundo, e pra galera que me pergunta aí se SATA 2 cabe em SATA 3 e vice-versa,
Não tem problema nenhum, galera, a diferença é só aí na taxa de transferência, mas mesmo assim você não vai ter diferença nenhuma no desempenho dos jogos. O valor dele é de R$240, lá fora custa $45 ou 43 euros. A placa de vídeo, que é o componente que vai fazer a diferença aqui no nosso PC, é uma GTX 750. Galera, a marca ela fica meio que secundária, então se vocês arrumarem aí outro tipo de marca, vocês podem colocar à vontade. Essa daqui é da PNY, por falar nas características, ela tem aí um clock base de 1020 MHz e um boostzinho para 1085. São 512 CUDA cores, esse valor aí já é padrão, né, em todas as placas de vídeo GTX 750. E ela tem 1 GB de memória GDDR5, no caso desse modelo. Bom, essa memória tem interface de 128 bits e memory clock de 5400 MHz. O TDP dessa placa de vídeo, que é bem interessante, é de apenas 55 watts. Isso quer dizer que você não vai precisar aí de uma fonte muito boa para essa placa de vídeo. Uma fontezinha aí de 350 watts que seja de boa qualidade, segura ela tranquilamente. Então, mais uma coisa que a gente vai poder economizar uma grana se a escolha da placa de vídeo for essa. Eu coloquei aí uns gráficos para a gente poder ver o desempenho dessa placa de vídeo e comparando aí também com a 750 Ti e com a sua concorrente antiga, vamos dizer, né? Porque atualmente é a R7 360 e o gráfico é lá do site Guru 3D, onde você vai encontrar o review completo. Ela conseguiu rodar aí o Battlefield 4, por exemplo, no Ultra, com tudo ligado, né? Todos os filtros, a 32 frames de média. Então ela tem um desempenho legal, você pode aí reduzir, botar no médio, e você vai conseguir uma taxa de quadros muito aceitável. E um outro jogo que eu coloquei também foi o Tomb Raider. Tomb Raider tudo no Ultra, ela roda aí em 42 frames por segundo de média, o que é uma taxa de frame muito boa e bem aceitável e jogável. O valor desse modelo foi de R$535. Lá fora eu não encontrei esse modelo aqui exatamente, então eu coloquei o valor mais barato da GTX 750 que eu encontrei lá. Lá no site Newegg eu encontrei a R$110 e no PC Diga, que é o valor aqui que dispõe em euro, eu achei por 105. Agora vamos falar sobre a fonte escolhida. Eu coloquei uma Colgar A350. Essa fonte aqui ela é da mesma linha que a fonte que eu coloquei no vídeo anterior. A única diferença é que a gente tinha colocado a A400 e dessa vez a gente tem aí 350 watts de potência. De restante, ela também é SL80 Plus bronze, tem todas as proteções devidas para um PC gamer e também tem aqueles cabos com malha protetora, todas essas questões que são importantes em uma fonte. Os cabos dela são longos, então a gente consegue fazer um cable management legal no gabinete. E além disso, ela ainda vai te proporcionar aí futuros upgrades. Apesar de ser 350 watts, as placas de vídeo de hoje em dia não estão pedindo tanto assim, então você pode colocar aí no futuro, quem sabe, uma GTX 950 ou uma R7 370, e essa fonte aqui ainda assim vai aguentar o tranco. Para quem quiser, pode colocar aí uma Corsair 430 watts também, mas eu encontrei ela perto de R$300, então eu achei aí que a diferença de valor é muito grande e por isso para essa configuração é melhor você colocar a Corsair A350. Eu achei ela aqui no Brasil por R$195, esse valor é bem legal. E lá fora eu não encontrei esse modelo e por isso eu coloquei o valor da CX 430, que é $50 ou 50 euros, é o mesmo valor nos dois cantos. E galerinha, para finalizar, a dica que eu dou aqui para vocês de gabinete é o Zalman ZM-T2 Plus. Esse gabinete ele é muito legal porque ele é um gabinete mini tower, ou seja, ele é menor do que um mid tower, mas ele não deixa nada a desejar para esses gabinetes maiores. Nessa imagem aí, por exemplo, vocês podem ver a diferença de tamanho dele para um gabinete mid tower padrão. Ele é um pouquinho mais estreito e bem menor, né? Tanto em tamanho quanto em profundidade. Mas vocês podem ver que ele tem entrada para fan cooler na parte do topo. Isso é bem importante, você às vezes quer botar aí um water cooler, então ele vai garantir isso. Só um detalhe bem importante aqui, pelo tamanho dele, né? Você só vai poder colocar uma placa de vídeo de no máximo 30 centímetros. Como conexões no painel, a gente tem um USB 2.0 mais outro USB 3.0 em entrada e saída de áudio. As dimensões estão listadas aí nas características. Vocês conseguem ver também mais ou menos como que fica a organização desse gabinete. Ele já tem aí instalação de fonte na parte inferior do gabinete, né? Isso é bem interessante, apesar dele ser pequeno, você vai conseguir aí fazer uma arrumação bacana.
Eu não posso afirmar isso, mas se vocês notarem, eu acho até que dá para colocar um H100i nele, devido ao tamanho que tem ali entre a placa-mãe e o topo. O valor que eu encontrei dele aqui no mercado brasileiro foi de R$ 135 e lá fora nos Estados Unidos a 43 dólares. Lá em Portugal eu não encontrei esse mesmo modelo à venda, mas aí eu coloquei um valor mais ou menos parecido, que foi de 45 euros, que você consegue aí comprar um gabinete bem parecido. Então galera, terminamos aí com todos os componentes. Essa daqui é a configuração resumida, eu listei aí todos os componentes utilizados. Eu acho que ficou bem legal, ela ficou aí bem equilibrada. Lógico, o processador, por ser dual-core, em alguns jogos você pode ter um pouquinho de gargalo, mas ele se mostrou aí em todos os testes que eu vi muito bom. Você vai conseguir rodar todos os jogos, pelo menos com gráficos mais baixos, e no final de tudo você ainda vai conseguir fazer um upgradezinho. Talvez aí você coloque um i3 futuramente, e por isso eu achei essa configuração bem interessante. Você não vai ficar preso a ela para sempre. A gente chega a um valor final de R$ 1.815. Conseguimos aí uma configuração por menos de R$ 2.000. Lembrando que esse valor aqui, se você comprar somente em boleto bancário, né, você vai ter que ter aí o cash à vista. Talvez você encontre esse mesmo PC já montado por uma faixa de preço de uns R$ 2.100. Normalmente as empresas têm aquelas tarifas todas, né, devido ao cartão de crédito, e por isso normalmente os valores aqui do vídeo são um pouquinho mais baixos do que você encontra aí nas lojas que vendem PCs já montados. E galera, eu coloquei aí também o valor em dólar e em euro. Eu acho bem interessante pra galera de fora não se sentir aí ignorada, né? Já que eu tenho muito público tanto em Portugal quanto dos Estados Unidos. E galera, espero que vocês tenham gostado de mais um Montando PC Gamer. Essa é uma série que eu gosto bastante de fazer. Eu procuro trazer o máximo de informação aqui pra vocês em todos os vídeos. Vocês podem ver que eu sempre dou dicas e tento fazer de uma forma bem didática pra galera que não saca tanto assim de hardware. Mesmo assim, qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui nos comentários. Às vezes eu não consigo responder a todo mundo, mas os próprios inscritos aqui do canal, eles são bem legais e eles costumam responder todo mundo. Galera, aqui embaixo vocês estão vendo as minhas redes sociais. Me segue aí no Twitter, eu tô sempre postando aí spoilers dos vídeos que eu vou lançar. Também tem a fanpage, lá eu também posto bastante coisa. E é isso, um abraço a todos, tamo junto galera, valeu e fui!